Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui com vocês, dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo da carta ou as epístolas gerais. E desta feita nós vamos estar estudando a lição de número 7, que é a primeira epístola de João, tá? E essa epístola ela é estudada em duas lições, tá? Então nós vamos estar abordando aqui a primeira parte desta importante lição, que vai estar aí no manual de estudo de vocês, a partir da página 87, página 87. Então nós temos apresentando aí para vocês o esboço da lição, e dentro desse esboço vocês vão perceber que a lição ela vai tratar de alguns pontos importantes, que primeiro é a autoria e origem da primeira epístola de João, tá? Que a ideia é expor aqui sobre a autoria desta primeira epístola. Depois nós vamos estar vendo a introdução e esboço da primeira epístola de João, que vai apresentar aí os 4 pontos deste esboço, né, o desenvolvimento do texto. Depois uma análise que nós vamos fazer sobre luz e trevas, explicar por que a luz diz respeito ao caráter de Deus, e depois falarmos um pouco sobre pecado, perdão e mandamentos, onde nós vamos destacar aqui a importância dos mandamentos de Deus na vida do crente, e depois falar sobre louvor e admoestação, que basicamente vai sintetizar aqui alguns elogios que o apóstolo ele transmite aos endereçados da carta, e mais algumas admoestações, e por último, nesta parte da lição, é uma abordagem quanto aos anticristos, né? Que é comentar como deve se defender desses anticristos, identificando quem são eles, para que nós possamos ter uma vida espiritual mais autêntica. Neste gráfico que nós temos aqui, nós vamos perceber que o João ele é autor basicamente de 5 livros do Novo Testamento. Nós temos o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, tá? Então, nós, na matéria em questão, nós estamos abordando as 3 epístolas, e nós estamos começando agora aqui pela primeira epístola, tá? E uma das coisas que quando nós entramos no livro ou na epístola, existem algumas frases e conceitos que constam do Evangelho de João, tá? Que são utilizados aqui nesta carta, tá? Então, uma das coisas que nós percebemos, quando nós pegamos no slide que está aqui, eu coloquei aqui algumas correlações que nós podemos encontrar, e a interessantíssima que tem é logo no primeiro versículo, tá? No Evangelho nós temos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus.
E quando nós recorremos à primeira carta, à primeira epístola, no seu primeiro versículo, nós temos o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Tá? Então, se nós acreditamos a autoria do Evangelho a João, ao apóstolo João, não tem como você desvincular esta ideia tendo em vista algumas características, a harmonia na linguagem. Não obstante, quando você entra na questão da crítica, tem alguns que acreditam que não foi o João, o apóstolo, que escreveu estas cartas, mas o consenso geral é este, né? Quando você pega o versículo 14 do primeiro capítulo de João e relaciona ele com o versículo 2 do primeiro capítulo da epístola, você percebe esta ideia. No versículo 14, fala que o verbo ele se fez carne e habitou. E lá 1 e 2 da epístola diz que a vida se manifestou e nós a temos visto. Então você vai perceber, quando vocês olham para estas correlações, essas evidências internas entre os dois escritos, você vai perceber que o raciocínio, o estilo de João está em ambos os escritos, tá? Está em ambos os escritos. Então, continuando dentro desta visão, então a ideia que nós precisamos ter, ou a pergunta que precisamos ter, é quem era João, ou quem foi João, tá? Então, quando nós recorremos aos evangelhos, nós vamos poder sintetizar a biografia deste personagem. Quando nós olhamos lá para o livro de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37, ele vai nos informar que João, ele era filho de Zebedeu. Quando nós recorremos a Marcos 3,17, vai nos dizer que ele tinha um outro irmão e juntamente com ele compunham o apostolado, tá? Que no caso nós vamos perceber, quando nós analisamos João, capítulo 1, dos versículos 35 a 42, tá? A ideia que se tem ali é que o escritor, ele omite o seu nome, tá? E no caso aqui é o João, tá? Então, a primeira experiência que ele teve com Jesus Cristo está relacionada lá em João capítulo 35 e versículo 42. E dá a entender que, a princípio, ele era um dos discípulos de João, tá? Era aqueles dois discípulos que estavam com João quando João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, e eles foram ao encontro de Jesus e perguntaram a Jesus aonde ele morava. Um deles era André, irmão de Pedro, tá? E João, parece de maneira proposital, ele omite aqui o seu nome. Então, ele teve uma experiência salvífica com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus transformou a sua vida, e depois ele tem aqui a experiência para o chamado para seguir a Jesus. Isso nós temos lá em Marcos capítulo 1, versículo 19, tá? E depois, ele integrando esse grupo de discípulos chamados, tá? Ele foi designado para ser um dos apóstolos do Senhor Jesus,
como nós temos lá em Lucas capítulo 6, versículo 13, tá? E dentro do colegiado apostólico, ele ficou conhecido como aquele a quem Jesus amava, tá? Você tem essa referência lá em João 3 e versículo 23, tá? Muito bem, eu extraí de um livro chamado Introdução de Estudo ao Novo Testamento, tá? Outras evidências que elas irão comprovar, tá? Também a ligação que existe entre o Evangelho de João e as 3 epístolas, que vai comprovar que este autor, o João, tá? Ele está relacionado a esses escritos que nós estamos estudando. Então nós traçamos aqui uma pequena biografia de João, o autor, tá? E depois nós precisamos analisar qual era o seu relacionamento com o Senhor. Quando nós olhamos para os evangelhos, é indiscutível que o colegiado apostólico, os 12, eles desfrutaram de um íntimo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Tá? Uma vez que eles fizeram parte de um programa de treinamento, tá? Para que eles se tornassem uma parte fundamental na incrementação das atividades da igreja após o Pentecoste e também como testemunhas de Jesus. E João, ele é tido aqui como um dos mais próximos do Senhor Jesus, tá? Temos aí pelo menos 3 registros que eu vou citar aqui e os irmãos depois confiram aí com cuidado, que é Lucas capítulo 8, versículo 51, Lucas 8, 51, Lucas 9, 28, Lucas 9 e 28 e depois Marcos 14, 33, onde ele faz aqui um pedido pessoal. Nós vamos perceber que João é um dos que Jesus ele faz um pedido especial a João quando ele estava lá na cruz agonizando, que ele deixa a sua mãe carnal aos cuidados de João. Nós não sabemos por quais razões o Senhor Jesus ele assim o fez, uma vez que o Senhor Jesus tinha outros meio-irmãos que eram filhos de Maria com José, tá? Mas nós não sabemos a razão correta. Existe aí muitas discussões sobre isso, mas não é o caso nosso aqui. Uma outra coisa que nós precisamos perceber, que após o Pentecostes, tá? Qual era a posição de João no contexto da igreja. Então, primeiramente, ele foi um dos que estavam lá no dia do Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo. Ele estava junto a Pedro quanto do primeiro milagre que temos registro na igreja primitiva, lá na Porta Formosa, e eles fizeram parte de uma primeira comitiva, tá? De uma primeira comitiva com a finalidade de estabelecimento de igrejas, tá? Quando nós olhamos para este mapa, eu não sei se dá para perceber que eu reproduzi aqui, aonde você tem aí as incursões de Pedro juntamente com João, quando eles vão para Samaria, tá? E eles pregam em algumas aldeias. Então vocês vão perceber que no início da igreja primitiva,
João, ele teve uma vida muito ativa juntamente com Pedro. Mas após Atos 8, nós não temos registro sobre João, a não ser aqueles que constam dessas 3 epístolas e do livro do Apocalipse, e o testemunho da história, basicamente, dos pais da igreja, que nós temos ali alguns relatos, né? Mas no contexto bíblico, a partir de Atos 8, nós não temos registro do ministério de João, a não ser as cartas e o livro do Apocalipse que ele escreve, e consequentemente o Evangelho de João, tá? Então o Apocalipse vai demonstrar em tese a relação que João ele tinha com as igrejas da Ásia Menor, tá? A razão pela qual se acredita-se que ele foi um dos bispos da igreja que estava em Éfeso, tá? Porque quando você pega, o Senhor manda ele escrever as sete cartas às igrejas da Ásia Menor, vai perceber que ele tinha uma relação com estas comunidades. Quando nós então avançamos para o texto de número 2, então nós vamos ver sobre a introdução e o esboço desta primeira epístola. Tá? Então, algumas coisas que nós precisamos destacar aqui é que esta epístola ela tem um propósito, assim, em caráter geral, apologético, ou seja, é de fundamentar os princípios da salvação através de Cristo, fortalecer a crença dos salvos crentes no Filho de Deus, e também ela vem como uma defesa segura contra os lobos ou os falsos profetas, né? Que eles são falsos mestres, que são caracterizados aqui como anticristos, tá? Um outro destaque que se tem aqui é a koinonia, ou seja, a razão pela qual o tema desta carta é comunhão na família com Deus, conforme o nosso manual. Então, o destaque que se tem aqui é o amor de Deus, ou seja, sem o amor em suas mais profundas ações, não há como ter comunhão com Deus e entre os irmãos. E isso aqui, João, ele desdobra de forma bem clássica, tá? Então, o tom, a tônica que nós vemos aqui é que o amor devido, tá? Ele nos ajuda a crescer e a vencer na carreira cristã, tá? Então, você tem aqui que a crença em Deus é que possibilita conhecê-lo e amá-lo. E, consequentemente, dentro dessa questão aqui de conhecer e amar, é que os laços da comunhão, eles são estabelecidos, primeiramente com Deus e depois com os irmãos. Primeiramente com Deus e depois com os irmãos. Então, o propósito, em linhas gerais, é advertir os leitores acerca do perigo para que a fé cristã, de acordo com as atividades e os ensinos dos homens heréticos, ela não viesse a ser comprometida. Tá? Então, nós vamos ter aí o esboço na nossa lição, aonde ele vai colocar aqui que o tema, como eu já aventei para vocês, é comunhão na família com Deus, e depois ele vai dividir a carta em 4 grupos ou em 4 tópicos distintos, tá? Então eu vou citar só os tópicos aqui, porque o desdobramento vocês têm aí no manual, aí na página 92,
Tá, então ele vai falar sobre a mensagem apostólica, depois o louvor e a administração, exortações, o testemunho e a confiança que temos. Tá? Então, em cima desses 4 tópicos principais, é que toda a lição ela é desdobrada aqui. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente são a quem a epístola ela foi destinada, tá? A quem ela foi destinada. Então nós temos aí que a epístola ela é datada por volta de 79 a 80 depois de Cristo, tá? Ela foi escrita entre os primeiros os períodos do imperador Vespasiano, tá? E Tito, tá? Vespasiano é de 69 a 79 e Tito de 79 a 81, tá? E foi basicamente neste período que Jerusalém havia sido destruída, tá? E uma certa perseguição já estava instaurada contra a igreja. Então, assegura-se que ela tem um caráter circular, ela deveria passar pelas várias comunidades, pelas várias igrejas locais, indicando que ela foi endereçada à igreja da Ásia Menor, com as quais o apóstolo Paulo, ou o apóstolo João, melhor dizendo, ele trabalhou. Tá? Então, tendo isso em mente, então nós vamos já entrar para a abordagem da própria epístola, que nós temos aí no texto de número 3. Tá? E no texto de número 3, o tópico dele é luz e trevas. Tá? Então, a ideia que nós vamos ter aqui, primeiramente, é uma visão global da mensagem, uma visão global da mensagem ou daquilo que João ele quer transmitir, tá? Então, quando você lê os 4 primeiros versículos, uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui, no final do versículo 2, nós temos o seguinte: quando ele faz referência ao verbo da vida, tá? O verbo da vida em que eles viram, que eles ouviram e que eles apalparam, eles vão dizer o seguinte: o qual com o Pai e nos foi manifestada, certo? Então, ele vai fazer uma referência que a vida eterna estava em Jesus, tá? E esta vida que ele está anunciando, que ele está testemunhando, é o próprio Cristo. Porque vocês vão perceber no final do versículo 1 e no início do versículo 2, diz o seguinte: com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, tá? E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. Essa vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Tá? Então, a encarnação de Cristo, conforme João 1:14, é a manifestação da vida. João, ele revela, né? Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a manifestação de Deus aos homens, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui é que João, ele traz à memória que Cristo é o verbo ou a palavra da vida. A vida que estava nele, a vida que era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:4-5. Então você tem a ideia aqui de manifestação, é alusão à encarnação de Cristo, como eu disse,
vida eterna aqui, a ideia é que Deus se faz presente no meio da humanidade, tá? E que tem a vida de Deus manifestada através de Cristo. Ou seja, quando a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe a vida que Deus está doando, tá? E aí, a partir deste momento, a pessoa, pela obra do Espírito Santo na nossa vida, nós passamos a ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, tá? Então, a ideia de comunhão, ela está dentro desta visão aqui. Então, João, dentro dessa questão, ele resta claro aqui que não há dúvida sobre o verbo da vida, ou a palavra da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o grande embate teológico de João nesta carta aqui, quando eu disse que ela tem um viés apologético, é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, tá? Então, quando nós olhamos lá para o testemunho de João aqui, vocês vão perceber que ele tinha plenas convicções daquilo que ele estava dizendo, tá? Quando ele se reporta à palavra da vida, ao verbo da vida, ele diz assim: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, contemplamos e nossas mãos a apalparam. Precisamos levar em consideração que João ele fez parte do programa de treinamento ou discipulado dos 12, que durante o ministério terreno de Jesus Cristo, tá? Basicamente foi fundamentado dentro destas duas questões. No aprendizado, foi com base naquilo que eles ouviram e naquilo que eles viram Jesus a fazer. Então, eles vivenciaram a palavra da vida em ação, tá? Então, ao longo dos relatos dos evangelhos, nós vamos verificar que o Senhor Jesus levou os 12 a experiências extraordinárias, tá? E razão pela qual eles foram credenciados para serem testemunhas do Senhor Jesus, e dentre esses o João era um dos tais. Tá? Então, uma outra questão que nós precisamos levar em consideração aqui é algumas características do caráter de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 11, o versículo de número 5, melhor dizendo, diz o seguinte, no capítulo 1 desta epístola que estamos analisando: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, só ele é a vida, só ele dá a vida. Tá? Então, a vida não criada, vida divina, vida eterna, esta vida está na palavra. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é luz dos homens. Vocês se lembram que isto está lá no primeiro capítulo de João, tá? Do Evangelho de João. Tá? Então, a vida e luz estão intimamente correlacionadas. Aqui, nesta transparência que nós temos aqui, nós apresenta aqui duas características da essência da pessoa de Deus. Tá? E quando eu falo pessoa de Deus aqui, nós estamos falando
da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, tá? Então você tem lá em capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E quando nós recorremos a João 4:8, 4:16, também vai dizer que Deus é amor, tá? Então, essencialmente, esse Deus que é Espírito também, como nós temos lá no Evangelho de João 4:24, então nós temos aqui, podemos formar aqui ter uma ideia do que Deus é em essência. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Deus é amor, ele não é o amor, ele é amor, ou seja, ele é a fonte de luz, ele é a fonte de amor e Deus é Espírito, tá? Então, quando você analisa esta correlação entre vida e luz, tá? A vida, ela precisa ser revelada em um mundo de trevas. A graça, ela traz vida. A luz traz a verdade, ou o esclarecimento, ou demonstra o estado pecaminoso da pessoa, tá? É por isso que em João 1:9 ele vai dizer o seguinte: a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina aos homens. Então, Jesus também, ele arroga para si que ele é luz, ou que ele é a manifestação da verdadeira luz aos homens, tá? E como você analisa aqui o caráter de Deus, que é luz, assim como Cristo é luz, ou seja, é totalmente puro, totalmente santo em sua natureza, na sua essência e também no seu caráter e nos seus atributos. Não tem como Deus ser luz na sua essência se os seus atributos também não sejam luz, tá? Então esta é a ideia que João ele transmite aqui, que ele deixa bem claro aqui, tá? Então Deus é luz, ou seja, ele é o arquetipo ou modelo padrão de vida, de verdade, de ética e da moralidade para os seus filhos, para aqueles que têm comunhão com Ele. Então, ou seja, aqueles que têm comunhão com Ele necessariamente precisam estar na luz. Então, tudo o que não está em conformidade com esta luz meridiana de Deus é trevas. E o que é trevas é erro, e todo erro é pecado. E aquele que está em pecado, ele não está em comunhão com Deus. Tá? Então, ele vai fazer um desdobramento aqui, muito interessante, no versículo de número 6, que ele diz o seguinte para nós: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá? Então, nessa transparência que nós temos aqui, ela vai nos demonstrar algumas questões. Tá? Então, você tem aí, Deus é luz. Tá? Se Deus é luz, aquele que é salvo, aí no círculo amarelo, o salvo está na luz. Pressupõe, então, que ele mantém comunhão com Deus e pratica a verdade com base na propiciação providenciada, realizada por Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então você tem esta seta aqui, ó. Andamos na luz, como Ele na luz está. Como Ele na luz está, Deus é luz, então nós somos luz. Então,
esse andar aqui, ou esta prática, tá? Pressupõe que o cristão ele não anda em trevas, tá? Porque aquele que anda em trevas, ele tem uma vida baseada na mentira, no mundanismo e na imoralidade. Então, andar nas trevas é o antagonismo de andar na luz. Dizer que é luz, mas andar em trevas é ser mentiroso. É exatamente isso que o João ele coloca nesta carta aqui para o nosso melhor entendimento. Agora, no texto 4, ele vai tratar de algumas questões aqui, que é pecado, perdão e mandamentos. Tá? Então você percebe que há o risco da pessoa cometer pecado. Se confessar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então no texto anterior, nós verificamos lá que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, é que pode purificar o pecador de todo o pecado. Então, o único meio de perdão de pecado está em Cristo, em seu sacrifício expiatório. Então, João, ele apresenta aqui a economia, o trabalho de Deus na salvação, demonstrando a natureza da humanidade caída. O versículo 8, ele é bem claro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós, porque Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado e, pelo sacrifício de Cristo, nos resgatou debaixo do pecado. Então, o que existe é pessoas libertas do poder do pecado, tá? Então, quando nós olhamos para esse slide aqui, nós vamos ter, então, uma noção o que a redenção ela proporcionou sobre a vida do cristão. Então, a extensão do valor da morte de Cristo pelos pecadores. Tá? Então, nós temos aqui três elementos doutrinários, que é a redenção, que fala da morte de Cristo em relação ao pecador. Temos aí a propiciação, a morte de Cristo em relação a Deus, e temos a reconciliação, que é a morte de Cristo em relação ao homem. Razão pela qual o versículo 1 do capítulo 2 aí, ele vai dizer o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, e não somente nossos pecados, mas ainda do mundo inteiro, tá? Então, a redenção ou a purificação do nosso pecado, dos nossos pecados, está com base na nossa confissão, quando nós cremos na economia de Deus, no trabalho redentor de Deus, depositamos a nossa fé em Jesus, e aí quando confessamos o nosso pecado, aí somos purificados, tá? Então, o crente, ele não pode mais viver na prática do pecado. Então, o pecado na vida do crente é algo ocasional. O versículo 1 diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, vocês não vivem na prática do pecado. Se todavia alguém pecar, se no percurso alguém tropeçar, vir a pecar, aí entra o trabalho sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. O trabalho sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos estar vendo exatamente aqui, ó. Tá, você tem um Deus que é santo, e se Deus ele é santo, tá? E o homem é pecador,
como vai resolver esta questão, tá? Como resolve essa questão, tá? Então você tem aqui um conflito. É preciso que esse conflito ele venha a ser resolvido. Do céu manifesta a ira de Deus sobre o homem que é pecador, tá? Então o conflito, tá? O pecado, tá? Necessariamente precisou, dado o caráter justo de Deus, esse Deus que é luz, ele precisava punir o pecado. Então Deus ele propôs no sangue de Cristo a propiciação do pecador, tá? E esta propiciação, quando Cristo ele sofre no lugar do pecador, promove o quê? O que chamamos aí de reconciliação, tá? Então você veja só, então sendo justificado pelo sangue, somos salvos da ira de Deus. Quando o homem pecou, a ira de Deus é manifesta, tá? Dentro desse conflito, foi necessária aí a realização da obra da salvação para que o homem pudesse ser salvo, tá? Para que o homem pudesse ser salvo. Continuando um pouco mais aqui, nós vamos analisar a questão dos mandamentos de Deus. A necessidade de se cumprir os mandamentos de Deus. Então nós vamos ter aqui algumas considerações em relação à koinonia, tá? Que prevê uma relação do salvo tanto com Deus, com a igreja ou com a família de Deus, tá? E esses mandamentos, eles estão disponibilizados no contexto da palavra de Deus e eles devem ser necessariamente observados. Quem não guarda é mentiroso, quem guarda é verdadeiro. Esta é a ideia. Guardar os mandamentos de Deus aqui tratava-se de uma vida de obediência à palavra de Deus, que é andar na luz como ele andou na luz, permanecer nele, que é permanecer na luz e longe das trevas. Tá? Então, quando nós recorremos ao Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte, que no Antigo Testamento a presença de Deus estava representada no tabernáculo. No Novo Testamento, a presença de Deus ela está representada na pessoa de Jesus Cristo, tá? Que Deus tabernaculou em Cristo, tá? E quando ele parte desse princípio, lá em João capítulo 13, versículos 31 a 35, eu vou ler esses versículos, só para nós podermos entender um pouco esta ideia do Senhor Jesus quanto ao novo mandamento que ele dá. Tá? Diz assim, 13:31. Quando ele saiu, disse Jesus. O Judas saiu da mesa, disse Jesus. Tá? Então Jesus esperou Judas sair para ele dar esse novo mandamento, tá? Porque o Judas não faria parte disso. Agora, pois, glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou não podereis ir. Ponto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto, ou neste mandamento, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Tá? Então, quando nós olhamos essa ideia aqui, é basicamente um desdobramento que o Senhor Jesus ele faz de Mateus, capítulo 22, de 34
a 40, aonde ele diz aos judeus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E agora aqui, ele diz assim, que esse mandamento, tá, ele é percebido, o cumprimento dele, quando nós amamos uns aos outros. Tá? Porque se eu amo o meu próximo, o que Jesus está querendo dizer aqui pressupõe que eu amo a Deus com toda essa intensidade aqui, tá? De todo o meu coração, com alma, com todo o meu entendimento. Tá? Então, temos que partir desse princípio. Então, Jesus ele ensinou como deve ser a prática desses dois mandamentos. Como deve ser a prática? Que ameis uns aos outros. Tá? E lá em João 14, 21 diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá? Só há possibilidade da manifestação de Jesus em nossa vida, no convertido, se ele amar de acordo com este novo mandamento. 14:10 ainda diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá? Então, o que Jesus ele deixa bem claro aqui, a disponibilidade que ele tinha como humano, Cristo como humano, a disponibilidade que ele tinha de amar os seus discípulos é porque ele amava o Pai e ele permanecia no amor do Pai. Então ele tinha condições de amar o próximo. Esta é a ideia do novo mandamento aqui. Não é discurso, é prática, é vivência de vida, tá? Então basicamente o que nós temos dentro desta visão. Quando você tem aí a palavra de Cristo vivenciada em sua vida, você tem condições de amar como Cristo amou. Ele vai nos colocar aqui a questão do texto 5, o louvor e administração, a vitória da nossa fé. Capítulo 2, versículo 12, diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Tá? Então, tem um slide que está lá atrás. Só deixa eu mostrar ele novamente aqui, para vocês perceberem isso aqui. A palavra de Deus, ela precisa permanecer em nós. Tá? Quando você olha para a Bíblia num contexto geral, você vai perceber que a palavra de Deus ela é demonstrada quando você pega a referência lá de Coríntios. Tá? A palavra de Deus é escrita, é a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus é viva, Cristo habitando em nós. Tá? Então, se eu sou uma pessoa convertida, tá? A palavra da vida ela está habitando em mim. Tá? Se a palavra da vida ela habita em mim, o que vai ocorrer? Tá? Eu vou ter condições de ter uma vida vitoriosa. O manual ele vai nos colocar aqui, dentro desse texto que eu acabei de ler para vocês, no capítulo 2, essa sequência de vitórias aqui. Ó.
sobre o pecado, vitória sobre o tentador e vitórias através da experiência com Deus, tá? Então, quando ele fala aqui, filhinhos, tá? Ele está se reportando aqui a novos convertidos no novo nascimento, que muitas vezes têm problema ainda com o pecado, com os vícios do pecado e assim por diante. Mas ele tem a palavra de Deus em si, que permanece, e ele tem condições de vencer. Tá? Sobre o tentador, jovens, fala de força, que é aquele embate quando você sai da esfera da carne e já entra no campo da luta espiritual. Pais, tá? Já se fala aqui da questão da maturidade, que é através das experiências. Tá? Então, quando você tem aí um ensino adequado para cada uma dessas fases da vida cristã, é por isso que o discipulado correto, ele é importantíssimo no contexto da igreja, porque vai levar os crentes à maturidade. Então, as crianças, dieta leve, porém nutritiva. Juventude, dieta adequada, considerando a disposição e energia. Os idosos, dieta para a manutenção do desenvolvimento de uma fé prudente. Esta é a ideia, tá? Então, quando você entra mais um pouco dentro dessa questão aqui, vocês vão perceber que dentro do conteúdo de informações que o apóstolo João ele dá aqui, tá? Que esse conhecimento mediante a palavra de Deus é que nos fortalece, tá? É interessante que a palavra conheceis, o verbo conhecer, ele vai aparecer aqui nesta forma no presente indicativo, conheceis, por 3 vezes. Você tem o versículo 13, o versículo 14, ele aparece 2 vezes, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, porque conheceis o Pai, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ele volta aqui. Então, conhecer o Pai aqui, tá? Aquele que existe desde o princípio, é o devido conhecimento da palavra de Deus. Então você tem a palavra demonstrada, a palavra escrita e a palavra viva. Tá? Então nesses versículos, uma outra coisa que nós vamos perceber aqui é a persistência que se tem aqui dele colocar aqui, escrever no presente, diz assim, eu vos escrevo. Dos versículos 12 a 13 você tem, isso aqui. Eu vos escrevo. Filhinhos, eu vos escrevo. Pai, eu vos escrevo. Jovem, eu vos escrevo. Aí quando você pega a partir do versículo 14, ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevi. A ideia de passado. Pai, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi. E aí ele vai dizer, porque a palavra de Deus permanece em vós, tá? Então, com base na orientação segura, que esses crentes, eles tiveram um crescimento saudável, tá? Então, é interessante que o apóstolo Paulo, ele faz menção como eu coloquei em um dos slides atrás, da palavra demonstrada, escrita e a palavra viva. Uma outra questão que ele vai abordar aqui é que o cristão que tem comunhão com Deus, que ama como Deus, de acordo com o mandamento de Deus, ele não pode amar o mundo. Diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Tá? No slide que nós temos aqui, ele vai demonstrar um pouco essa questão, esta advertência. Tá? Você tem essa questão aí que o mundo ele está sendo influenciado pelo tentador. Tá? O tentador também ele quer influenciar a igreja. Tá? E dentro dessa questão aqui, tá? O mundo, a base do mundo é uma filosofia, é um pensamento, como nós podemos dizer, direcionado
idealizado por Satanás, tá? O mundo jaz no maligno. É por isso que muita gente hoje quer mudar o mundo, mudar o sistema mundano, não tem como. Isso só vai ser possível quando Satanás for aprisionado por 1000 anos e Cristo descer para reinar. Aí serão as diretrizes do Cristo. Aí sim, tá, o mundo, as nações seguirão as regras de Cristo. Mas enquanto isso não acontecer, tá, o mundo jaz no maligno e nós precisamos estar devidamente preparados para este enfrentamento com o mundo, esse enfrentamento. Então ele faz aqui alguns alertas contra as artimanhas do mundo. E nesses alertas nós precisamos tomar alguns cuidados, tá? Lembra que eu falei sobre essas informações aqui, tá? Dos verbos nas suas formações, eu já comentei, mas o que eu quero colocar com vocês aqui é exatamente isso aqui, tá? Se eu tenho o devido conhecimento, as informações corretas, aquilo que ele escreveu e aquilo que ele estava escrevendo agora no momento, as exortações, em tese, de posse desse conhecimento de Deus, tá? Nós temos a grande possibilidade de não contaminarmos com o mundo. Nós temos aqui, quando o Paulo diz o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, 2 Coríntios 3:11. Então existe a possibilidade do afastamento ou da pessoa ser corrompida, tá? Então você tem o ser humano na sua composição tricotômica, corpo, alma e espírito, alma e corpo. Então você tem aí uma questão psíquica, somática e também espiritual, tá? Então no espírito é possível a comunhão, consciência e fé com Deus, alguns atributos, algumas faculdades do espírito. A alma, sentimento, vontade e intelecto. E quando você tem aqui, dentro dessa questão dos sentimentos, tá, você vai perceber que através dos nossos sentidos, o ser humano ele consegue relacionar com o mundo, principalmente quando ele lança a mão aí, da visão e do tato e do olfato, ele consegue interagir com o mundo, tá? Então, dentro desta natureza caída é que entra a propiciação dos pecados, tá? A justificação, a mudança radical que há na nova natureza da pessoa, que João ele vai dizer de nascidos de novo, tá? Nesta carta ele vai falar muito sobre isso. E de posse desta nova vida, da vida eterna, então nós passamos a andar na luz, uma vez que Deus é luz. Então, consequentemente, deixamos de amar o mundo. Entretanto, o maligno, ele procura o quê? Despertar os desejos enganosos, as concupiscências enganosas na nossa vida, com a finalidade de corromper a verdadeira luz que brilha em nós. Tá? Então, a grande preocupação de João era exatamente nesse sentido, tá? Para que o cristão ele não fosse corrompido com desejos e com concupiscências enganosas. Então, você veja aqui, dentro dessa questão aqui, que existem fontes motivacionais utilizadas pelo maligno
tentar o remido a amar o mundo. Tá? Então, quando você pega o slide anterior, você vai perceber na composição do ser humano ali, tá? Então ele vai usar. Então ele tem aqui a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Então o pecado somente pode atuar no corpo humano através dos órgãos do sentido. No caso do redimido, que não está mais sob o domínio do pecado, mas os seus sentidos, eles podem serem corrompidos. Então, quando nós voltamos aqui, então você percebe aqui, ó, que os sentidos, tá? Ele é um canal que pode corromper o nosso corpo. Se o corpo é corrompido, pressupõe que os nossos sentido, que o nosso intelecto, sentido e vontade foram corrompidas e, consequentemente, a nossa comunhão com Deus, ela foi comprometida e a nossa fé está correndo risco. Então, nós precisamos tomar muito cuidado dentro desse aspecto ou neste sentido. Aí, finalizando aí, partindo para o último texto, quando ele vai colocar aqui os cuidados que nós precisamos ter, ou acautelar com os anticristos, tá? Os versículos 18 a 23, ele vai dizer isso do capítulo 2. Tá? Mas o destaque que eu quero aqui é o versículo 18 e 19. Diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Então, nesse slide que nós temos aqui, então você percebe que eles estavam no nosso meio e, de repente, eles saíram, tá? Então, muita gente interpreta isso errado. Às vezes, quando um crente muda de uma igreja para outra, daí ele quer enquadrar ele dentro desse versículo. Não pode, irmão, tá? Aqui está falando de pessoas que são anticristos, que nós vamos desdobrar isso na próxima lição, tá? Então, quando fala última hora, que é o período que compreende entre a ascensão de Cristo e o arrebatamento da igreja. Então, nesse período, tá, surgem essas pessoas. Então, vem o anticristo, o artigo "o" particulariza o sujeito no caso do anticristo. Nesse ponto, é preciso conhecer o que as Escrituras diz sobre o assunto. A teologia paulina lança luz sobre isto. Mas depois ele diz: muitos anticristos têm surgido, que era um fenômeno geral naquele tempo e praticamente em todas as localidades da igreja do primeiro século. Tá? Então, ele vai dizer aqui que esses anticristos, eles eram caracterizados pelo espírito de Satanás, o espírito do erro. Tá? E a principal fundamentação desta doutrina era a negação de que Jesus é o Cristo. Sendo assim, negavam o Pai e negavam o Filho. Tá? E vocês vão perceber, na próxima aula nós vamos discutir um pouco sobre isso, que a doutrina da Trindade, ela está implícita aqui dentro do contexto de João, de maneira muito, muito interessante, tá? Na qual nós precisamos levar em conta. Tá? Então, o conselho que nós temos aqui é que o cristão, ele precisa permanecer no que ouviu e aprender, permanecer no Pai, permanecer no Filho, permanecer na promessa da vida eterna, porque nós possuímos a unção do Espírito, tá? O redimido recebeu esta unção e a mesma permanece no salvo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, e isto é coisa gloriosa e poderosa, tá? Então, na próxima aula, nós estaremos desdobrando este raciocínio que nós iniciamos agora contra os anticristos ou os falsos mestres que habitam na igreja. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo encontro, a próxima aula. Amém.